Fala galera, tudo tranquilo? Vamos lá, até o último assunto. Se você gostar dessa aula, se você achar que tem muita informação e não vale a pena ficar copiando enquanto eu falo, fica ligado, porque lá no @simplifiqueedu, na nossa página no Instagram, tá saindo o Simplex. Pablo, o que é Simplex? Que nome é esse? Cara, o Simplex são os resumos da live que a gente está entregando lá para você não ficar prejudicado. Você vê, assiste a aula, faz exercício na próxima aula de sábado. É de sábado? Sim. De domingo. Domingo que é a resolução do exercício de analítica. E você ainda tem acesso a resumo. É domingo. Acertei. O professor sabe tudo. Isso aí. Se não soubesse, se não era esse. Calou. Então vamos lá, falar um pouquinho de geometria analítica. Cara, as fórmulas importantes a gente estuda aqui, a gente consegue demonstrar tudo e não era o meu objetivo trazer demonstrações para você. Eu tô falando para você que ainda não viu o edital, que quer relembrar, que ainda não conseguiu chegar nesse assunto, mas precisa saber, porque aqui a gente tem 29 questões nas últimas 10 provas. São quase 3 questões certas. 3 questões em 24 dá bastante coisa, né? 12,5% da prova. Muito bom. Então eu decidi falar pra ti, cara. Fala baixinho. Semana que vem, talvez a gente fale de novo aí sobre analítica. Talvez. Se você quiser, filhão, like, comentário e ajuda a gente. Então vamos. Distância entre pontos. Cara, como que a gente mostra a distância entre pontos? Lembra que a geometria analítica ela se dá dentro do nosso plano cartesiano. Ela é uma forma de, a princípio, tentar trazer demonstrações à ciência empírica que era a geometria plana. Então, a gente trouxe para um plano cartesiano lá na estrutura XY e cada ponto no plano cartesiano equivale a um valor de x e um valor de y. Uma ordenada em x e uma ordenada em y. Então, todo ponto aqui dentro da nossa geometria analítica, ele vai ter uma coordenada em x e uma coordenada em y. Cada ponto equivale a um par ordenado. Show de bola? Então, marquei o ponto A, que equivale ao par ordenado x, a, y, a, e marquei o ponto B, que equivale ao par ordenado x, b, y, b. O que significa dizer que a projeção, o valor dele em x é xa, o valor dele em y, ya, o valor dele em x, xb, o valor dele em y, yb. Se eu quisesse, por exemplo, determinar esse tamanho em verde, ó, percebe que eles têm a mesma ordenada? Eles estão a uma mesma altura? Então, se eu quisesse determinar esse tamanho, basta que eu fizesse a diferença entre os tamanhos ítobos. Então, esse tamanho verde aqui, ele seria xb menos xa. Analogamente, esse tamanhozinho aqui, ó, percebe? Esse ponto e esse ponto B, eles têm uma mesma projeção horizontal. Eles equivalem a uma mesma abscissa. Então, esse tamanho aqui, ó, vai ser dado por yb menos ya. Então, aí tu já guarda um ponto importante. Cara, pega a visão. Pontos que estão numa mesma reta, vertical ou horizontal, se a reta for vertical, como que eu faço para determinar a distância entre dois pontos? Basta que eu faça a diferença entre as ordenadas, os valores de y. Se eles estiverem na horizontal, basta que eu faça a diferença entre os valores de x. E Pablo, e se ele estiver numa outra posição, se ele estiver ali inclinadinho, como que a gente faz? Cara, se ele estiver inclinadinho, o que tu percebe é que a distância entre esses pontos, ela acaba sendo o cateto de um triângulo formado. Ó, triângulo retângulo. E como todo bom triângulo retângulo, você sabe que o quadrado da hipotenusa é a soma dos quadrados dos catetos. E, portanto, a hipotenusa é a raiz quadrada da soma dos quadrados dos catetos. Então, filho, pega a visão, ó. Toda vez que tu quiser calcular a distância entre pontos, o que você vai prestar atenção? É só você fazer a diferença entre os valores de x elevar ao quadrado, mais a diferença entre os valores de y elevar ao quadrado, e depois somar tudo e extrair a raiz quadrada. Então, a distância é a raiz quadrada de xb menos xa ao quadrado, mais yb menos ya ao quadrado. Pegou a visão? Cara, muito simples, muito tranquilo de pensar. Pablo, isso daí é bobo, não vai cair na minha prova. Calma. Isso daqui cai desse jeito na prova da ESA. Inclusive, na prova da ESA, acho que do ano passado, não, uma prova recente da ESA, 2017, 18, não sei, caiu uma questão que eles perguntavam assim, determina a distância entre os pontos A e B.
Caraca, cara, e ele nem fez uma parada pra dificultar nas contas, foi uma parada bem imediata. Então, sabendo isso, você tá à frente, muito à frente do concorrente que não sabe nada. E vamos lá, vamos continuar, vamos, porque aqui a gente não pode parar. Aí eu te pergunto assim, lembra que a gente está preocupado com pares ordenados, com ordenadas, com qual valor de x, valor de y, não sei. Vamos lá, marquei um segmento AB, ó, segmento AB. Como que eu faria para determinar as coordenadas do ponto que está no meio? Ponto médio. Lembrando que o ponto médio é o ponto do meinho. A definição que está bonita, mas é o ponto do meinho, da meiuca. Ó. Como que eu faço para fazer isso? Cara, simplão. Como que você demonstraria isso? Você formaria dois triângulos aqui, ó. Meu desenho ficou bem pouco inclinado. Mas formaria dois triângulos e esses dois triângulos seriam triângulos congruentes. Porque eles são triângulos que têm aqui mesmos ângulos e mesma hipotenusa. A ideia não é demonstração aqui pra ti, não. A ideia é que você entenda que as coordenadas do médio, ponto médio, ponto do meio, ponto que equidista dos extremos, ponto do segmento que equidista dos extremos, características aí do ponto médio, basta que você faça a média aritmética dos segmentos. Por exemplo, as coordenadas da abscissa, a abscissa do ponto médio, você soma as abscissas dos pontos e divide por 2. A ordenada do médio, tu soma as ordenadas e divide por 2. Cara, muito de boa, muito tranquilo. Pega a visão, lembra disso. Maneiro. Sabe outra coisa que é simplão de tu calcular? O baricentro. E o baricentro, ó, vem comigo porque caiu na IA ano passado, na última prova. E a maneira é que as pessoas não sabem o que é baricentro. Cara, o baricentro, você estudou comigo lá na geometria plana. Ih, você não tá no meu curso, né? Pô, deu mole, mané. Mas fica ligado, porque vem coisa boa pela frente. Pessoal do curso, lá do curso do intensivão, do projeto Intensivão em 5 Assuntos, eles tiveram acesso a um conteúdo de geometria plana meu. E lá eu falava dos pontos notáveis. Mas pra você, que eu tô te entregando um conteúdo muito bom aqui, eu vou lembrar pra ti. Marquei aqui, que é o seguinte: o baricentro, ele é o ponto de encontro, ponto de intersecção das medianas de um triângulo. Aí você me fala assim, pá, maneiro, mas eu não sei o que é mediana. Eu te falo. Mediana é o segmento que une o vértice ao ponto médio do lado oposto. Então, olha só. Esse segmento preto, ele liga um vértice ao ponto médio. Ponto médio, ó, divide no meio. Vértice ao ponto médio. Vértice ao ponto médio. Fatos importantes da mediana. Vou te lembrar para tu não ficar na onça em geometria plana. A distância, ó, essa distância aqui, ela é metade dessa distância. Então se aqui é x, aqui tem que ser 2x. Ou seja, a distância do baricentro ao vértice é o dobro da distância do baricentro ao lado. Se aqui é x, aqui é 2x. Se aqui é y, aqui tem que ser 2y. Se aqui é z, aqui tem que ser 2z. Pô, Pablo, maneiro, mas eu quero saber de geometria analítica. Cara, geometria analítica. Tu quer saber as coordenadas do baricentro? É só fazer a média aritmética das coordenadas dos vértices. Ah, moleque! Lembra o que é média aritmética? É importante saber isso. Média aritmética é a soma dividido pela quantidade. Se eu tenho 3 carinhas, eu somo e divido por 3. XA mais XB mais XC sobre 3. YA, YB, YC sobre 3. De boa? Então, cara, se ele tá falando lá do ponto de intersecção entre duas medianas, ou da intersecção entre os pontos, entre as sevianas que unem o vértice ao ponto médio, fica ligado, porque ele tá te falando de baricentro e foi assim que caiu na EA ano passado. Não dá mole. Eu não posso deixar você cair, você tropeçar. Então é pra isso que a gente tá te entregando, tá? Sai daqui não. Ó, colinearidade entre pontos. Ele falou assim, Pablo, que merda é essa? Não sei nem o que é colinear, cara. Ô, Barão, que isso? Cara, pontos colineares são pontos que pertencem a uma mesma retinha. Ou seja, você sabe, e presta atenção no que eu vou falar que chega a ser até bonito. Por dois pontos distintos, sempre existe uma reta que contém esses pontos. Sempre. Agora, por 3 pontos distintos, nem sempre tem uma reta que contém esses pontos.
Nem sempre. Por exemplo, quando eu tenho um triângulo, eu tenho 3 pontos distintos, mas não existe uma reta que contém os 3. Existem retas que contêm 2 por 2, ó. Vou pegar a reguinha para ti. Olha só. Existe uma reta que contém esses 2 pontos. Existe uma reta que contém esses 2 pontos. E existe uma reta que contém esses 2 pontos. Mas e aí? Será que existe uma condição para existir uma reta que contém esses 3 pontos? Existe. E eu vou te entregar primeiro a que eu acho bizu para você usar. Imagina que eu tenho 3 pontos A, B e C que pertencem a uma mesma reta. Eles estão na mesma reta. Cara, olha só, bizu. Tu pode fazer. Escolhe um ponto. Eu escolhi B porque tá no meio. Aí fica didáticozinho. Fica de boa. Escolhi um ponto. Tu faz a diferença, ó. XB menos XA, orelhinha. XB menos XA, orelhinha pro outro lado. XB menos XC. XB dividido por XA, XB dividido por XC. Eu comecei pra lá, não comecei? Então aqui, YB menos YA, YB menos YC. Essa razão tem que ser a mesma. As duas razões são iguais. Então essa relação aqui tem que ser válida. Bizu, tá? É maneiro isso aqui, porque isso daqui, inclusive, você consegue demonstrar a equação geral da reta, que se vocês quiserem, eu posso gravar na semana que vem. Mas tem que comentar e esse vídeo bater pelo menos 10 likes, senão nem rola. A segunda forma clássica e conhecida pelos alunos é o seguinte. Cara, fala a verdade, olha para essa primeira forma. Qual que você prefere, se é a primeira ou se é a segunda? A segunda forma diz para você o seguinte, e eu esqueci até de completar. A segunda forma diz para você que o determinante formado pelas coordenadas, ó, XA, YA, XB, YB, XC, YC, com a última coluna de 1, tem que ser igual a 0. Igual a 0. Ou seja, o determinante formado tem que ser igual a 0. E aí, filhão, não dá tempo de aplicar tudo, mas eu consegui te tirar da inércia. Saiu do 0. Então, preste atenção que para você aprender, internalizar, você precisa treinar, revisar, ver o que o Pablo falou, anotar, comentar a tua dúvida e ir lá no Simplifica, depois para você ter acesso ao Simplex. Valeu? Então, não esquece de curtir esse vídeo, a gente está entregando um trabalho fenomenal para você e você tem que enviar isso para 3 amiguinhos. 3 amiguinhos que vão fazer a prova. 3 amiguinhos que estão na onça junto contigo e 3 amiguinhos que vão se inscrever aqui. Então tamo junto, até a próxima. Espero poder te entregar muito mais conteúdo gratuito. Valeu? Tamo junto e vamos que vamos.